Quantas senhas diferentes eu posso formar com 3 algarismos usando os algarismos de 0 até 9? Então, eu quero formar senha com 3 algarismos. De 0 até 9, eu tenho 10 algarismos, né? Porque o 0 entra aqui na conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São 10 algarismos e eu quero formar senhas com 3 algarismos. Como exemplo, eu coloquei aqui, ó, 0, 1, 5. É uma senha. Se eu trocar esse 1 e esse 0 de lugar, vai virar 105, que é uma senha diferente dessa anterior. Então, aqui no caso, a ordem, ela importa. Quando nós temos uma situação, problema, onde a ordem importa, a ordem dos algarismos importa, nós vamos usar a fórmula de arranjo para calcular o número de senhas aqui nesse caso. Então, se você escolher a senha 015, 015 e você na hora trocar esses 2 algarismos, você não vai conseguir acessar o que você precisa acessar. Então, a ordem aqui dos algarismos importa. Nós vamos usar a fórmula de arranjo de NP. É n fatorial sobre n menos p fatorial. N sempre é o número maior. Aqui no caso é a quantidade de algarismos que eu tenho. Então, n vale 10. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos o p aqui equivale a quantos algarismos vai ter essa senha? 3 algarismos. Então, vai ficar 10 menos 3, entre parênteses, fatorial aqui no final. Então, eu tenho aqui, dá para resolver essa subtração, eu tenho 10 fatorial sobre 7 fatorial. O que é 10 fatorial? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que quando eu tenho aqui um numerador e tenho um denominador também fatorial, eu não preciso calcular toda essa multiplicação e no final dividir. Não há necessidade de fazer isso. Nós vamos desenvolver esse 10 até chegar no 7, aí eu paro aqui porque depois eu vou simplificar a fração. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parei aqui porque no denominador eu tenho um 7 fatorial, então eu vou repetir o 7 fatorial aqui. 7 fatorial dividido por 7 fatorial é 1. Por quê? Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar aqui, ó, quando eu tenho uma fração, eu tenho um número aqui no numerador, que é igual ao do denominador, eu posso eliminar. Então, eu vou cortar esse 7 fatorial com 7 fatorial, porque isso aqui vai dar 1, e na hora que eu fizer a multiplicação vezes 1, esse multiplicando 1 não vai alterar. Então, vai restar aqui 10 vezes 9 e vezes 8. Se você tiver sem calculadora, o que você faz? Multiplica aqui primeiro 9 vezes 8, que é 72. 72 vezes 10 é 720. Por quê? É só você pegar o 72 e acrescentar esse zero. Então, 10 vezes 9 vezes 8 é igual a 720. A pergunta é, quantas senhas diferentes eu poderia formar usando esses algarismos? Eu consigo formar 720 senhas. Você poderia também usar o princípio multiplicativo. Ó, a senha, ela tem 3 algarismos, né? Eu venho e coloco 3 tracinhos aqui. Para esse primeiro algarismo, eu tenho quantas opções? Eu tenho 10 opções. Então, 10. Como vai ser algarismos diferentes, eu não vou poder repetir, o algarismo que eu usar aqui, eu não posso usar aqui. Então, se eu tinha 10, eu usei um algarismo, vai sobrar 9. Eu tinha 9, eu usei um algarismo, vai sobrar 8. Então, 10 vezes 9 vezes 8 é igual a 720. Isso aqui é usando o princípio multiplicativo e esse usando a senha de arranjo. Então, você poderia escolher qual usar.